É um grande prazer ter você conosco. Eu sou o professor Isaac Costa e sou o coordenador desse MBA com foco em finanças e criptoativos. Esse curso foi desenvolvido pelo IBMEC em parceria com a Nelogica. O MBA em criptofinanças é a resposta que faltava para preparar profissionais e empresas para o futuro do sistema financeiro. Aprenda a investir, empreender e discutir a regulação de qualquer atividade relacionada à criptoeconomia de maneira profissional. Nesse mercado tão promissor, nós estamos aqui para ajudar você a identificar as melhores oportunidades, os potenciais ganhos e prevenir-se dos riscos. Vamos traçar uma jornada de sucesso, trazendo o universo das criptomoedas para o seu dia a dia. Novamente, seja muito bem-vindo. Fala pessoal, eu sou o Paulo Alves, editor de cripto do Infomoney, e esse aqui é o Cripto Mais, nosso programa semanal para você que quer saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Hoje, no primeiro Cripto Mais de 2023, a gente tem um programa especial para quem está de olho no mercado cripto, mesmo após esse ano dificílimo que foi 2022. Se você está em busca de moedas digitais para ficar de olho nesse ano, fica ligado que a gente vai trazer aqui um time de especialistas que vai falar quais ativos merecem a sua atenção nos próximos meses. E aí é claro que tem Bitcoin e Ethereum, mas também tem criptos menores que costumam aí dar mais chance de valorização no longo prazo. E você, quais criptos você já tem no seu portfólio? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber quais você espera que tenha possibilidade de subir em 2023. E vem saber muito mais de cripto depois da vinheta. Então, pessoal, a gente está com um time especial de especialistas hoje aqui no Cripto Mais. Eu estou com a Helena Margarido, cofundadora da Monet, e a CEO da Codo Assets, também com o Fernando Pereira, analista gráfico da corretora BitGet, e, é claro, do Vinícius Terranova, que você já conhece, trader e investidor anjo de criptomoedas. Pessoal, bom, a gente tem muita coisa para falar hoje, mas eu acho que eu queria começar com o básico, começando com o Bitcoin, é claro. Bitcoin teve um ano dificílimo, está encerrando o ano aí mais ou menos com quase 70%, se eu não me engano, de queda só em 2022. E muita gente está com muito medo do que vem pela frente em 2023, dado todas as condições macroeconômicas. A gente está vendo que os investidores vêm tendo muito receio de como é que vai ser a política de juros nos Estados Unidos, como isso vai impactar os ativos de risco, e, afinal, quando é que vai chegar esse fundo do Bitcoin que está todo mundo esperando. E eu queria saber de cada um de vocês, por favor, o que vocês esperam aí para o Bitcoin nesse ano que vem? Vocês acham que vai chegar ao fundo? Ele está próximo? Já chegou? O que vocês acham? Helena, quer começar? Tá no mudo, Helena. Difícil. Agora sim. Você me coloca na posição mais difícil da pergunta mais difícil, que é o que todo mundo quer saber, né? Se já está no fundo, se já chegou ao fundo, se já é hora de comprar. Bom, o que eu acho? Eu acho o seguinte, a minha opinião, pessoal, sobre esse tema é que a gente viveu, né, todas as ondas de euforia até novembro de 2021 no mercado de cripto inteiro e no Bitcoin. A gente passou por uma correção, durante o ano de 2022, uma correção esperada, tá, por repetição de ciclos, e os ciclos do Bitcoin, eles são muito cravados de acordo com os halvings do Bitcoin, que acontecem a cada 4 anos. O último foi em 2020, então 2020, 2021, a gente teve um bull run, 2022 seria ano de correção inevitavelmente, tá? De toda maneira, o que eu acho? 2022 a gente teve essa correção agravada e acelerada por conta do cenário macro, né? Que, como você bem comentou. Então, os juros subindo no mundo inteiro para tentar conter a inflação fizeram com que vários investidores migrassem os seus investimentos de renda variável, de criptoativos, para investimentos mais ditos seguros, vamos dizer assim, que são investimentos em renda fixa. Qual que é a minha teoria, tá? Desde que principalmente agora, né, os Estados Unidos começaram a arrefecer essa subida de juros, aí a última subida foi de 0,5, né, não foi mais de 0,75, a inflação está em 7,1, juros estão abaixo da inflação. Qual é a minha tese? Subir os juros para os países é muito caro para os países, né, e pode, eventualmente, levar até recessão econômica, coisa que ninguém quer que aconteça.
Então, não existe essa história de subir indefinidamente os juros. Esse discurso, o último discurso do Fed, né, de que iria continuar subindo os juros até a inflação dos Estados Unidos ficar em 2%, eu acho que, assim, ele é duro, mas eu acho que não é bem por aí, né? E as pessoas que sabem fazer conta vão olhar quanto que está a inflação, quanto que está rendendo a renda fixa, vendo que a conta não fecha na grande maioria dos países. Brasil é exceção, tá? Nesse ano, durante o ano de 2022 foi exceção, mas na maioria dos países não é. E vai ter que migrar, pelo menos parte dos investimentos para voltar a tomar risco em renda variável e em criptoativos. Eu acho que essa é a macrotese que está permeando 2023, tá? E esse ponto de retomada. Aí, olhando o Bitcoin especificamente, o que acontece? Tem aí uma tese no mercado, né, de que tem muita gente que estava esperando o final de 2022 para não realizar lucro ou prejuízo, dependendo do caso, para fazer a marcação a mercado na casa aí dos 16.000, né, que é o preço de fechamento, de encerramento aí de 2022 do Bitcoin, e que isso, na sequência, geraria um despejo aí de Bitcoins no mercado, do pessoal realizando a qualquer preço, e isso levaria a uma nova queda. Isso aconteceu durante o período da correção de 2014 e 2015, tá? Se a gente olhar o gráfico ali de janeiro de 2015, no dia 15 semana de 15 de janeiro, né, aconteceu esse dump no Bitcoin exatamente por conta desse tipo de movimento. A gente não tem como precisar se isso vai de fato acontecer, né? A gente está aguardando, obviamente, tudo que não sobe e desce, isso é um sinal de perigo, tanto para o Bitcoin quanto para o Ether, né? Mas o que eu acredito é o seguinte: o Bitcoin ele está abaixo de custo, ele está valendo mais a pena ser comprado no mercado do que ser minerado, né? Já há alguns meses. O custo do Bitcoin está ali na casa dos $25.000. Então, sem sombra de dúvida, essa faixa de preço que o Bitcoin está agora é uma faixa de compra pensando em médio e longo prazo. Independentemente da gente ser preciosista, de esperar falar, não, pode ter uma nova queda, ele pode ir para 14.000, ou não, parou a queda aqui nos 16, ele agora vai empurrar. Eu acho que, eu acho que nesse momento eu não tentaria ser preciosista, eu tentaria acumular o máximo de bitcoins possível, pensando que ele está abaixo de custo, tá? Eu acho que esse é o critério mais importante de todos. Interessante, Helena, como sempre. Terra Nova, eu vi você falando nos últimos dias, a gente até mencionou numa matéria nossa lá no infomani.com.br, que se o Bitcoin rompesse ali a faixa de 16, 14, poderia buscar até $12.000. Você acha que o fundo do Bitcoin estaria por aí, na região dos 12, ou você acha que a probabilidade maior é que não caia tanto assim? Né? O Bitcoin, eu cheguei a apresentar isso. Acho que eu vou jogar aqui na tela, que vai ficar bom de ver. Né? Hoje o Bitcoin ele se encontra num range aqui entre uma resistência e um suporte que a gente tem, que são bem fortes. A região de suporte vai de 16.000 até os 14.000, e rompendo realmente a gente vai enxergar uma queda ali para o suporte de 12. Né? A gente fica nesse range aqui que pode ficar brincando aqui de sobe e desce, pode voltar a subir, então, como pode voltar a cair. Tudo vai depender exatamente das questões macroeconômicas. Tá? Eu não acho que esse vai ser um ano fácil para a cripto, inclusive acho que vai ser um ano bem difícil, não só para a cripto, como para todos os mercados. A gente vê aí, né, o fundo do Bitcoin, né, a gente pode dizer que a gente está perto do fundo, ou que o fundo já aconteceu, mas o fundo desse ano só. Para o ano que vem, cara, a gente tem que analisar que a gente está vindo de um cenário macroeconômico onde a gente teve bolhas atrás de bolhas, tá? Desde a década de 70 na economia norte-americana. Então a gente teve a bolha. Qual foi a bolha imobiliária em 2018, em 2008, a gente teve a bolha de dot-com em 2000, a gente teve a crise da inflação em 70, e mesmo assim os mercados continuaram sua subida, criando cada vez ciclos mais fortes, e depois de 7 anos com taxa com praticamente zero de juros nos Estados Unidos, você não tem como esperar
um pouso leve, não. Eu acho que a gente vai ter aí um primeiro semestre muito forte em quedas de mercado. Eu gostaria de ter aquela famosa média de 200 semanas, ou então o custo de produção do Bitcoin como sendo o indicador do fundo. Mas esse foi um ano, o primeiro ciclo, em que a gente viu todos esses suportes históricos sendo quebrados. Seria prepotência minha dizer onde que é o fundo do Bitcoin. Mas, por análise técnica, estaria ali por volta dos 12 ou dos 9 mil dólares, um desses dois suportes. Rompendo isso, a gente não sabe para onde vai. A gente não tem como dizer para onde vai. Mas também pode ser ali na faixa dos 14. É muito difícil a gente dizer para onde vai o fundo do Bitcoin. O que eu geralmente aconselho para as pessoas é quais são os potenciais fundos. Dentro desses potenciais fundos, você pode fazer um DCA, você pode fazer uma estratégia de compra de pouquinho em pouquinho. Porque dizer onde é o fundo, gente, é uma das tarefas mais difíceis que qualquer pessoa vai ter. Porque se a gente soubesse onde era o fundo, era ótimo. Eu ficava de férias até chegar lá, e aí depois eu só comprava tudo, metia um all-in, vendia tudo, comprava tudo em Bitcoin, e ia viver sei lá, de renda o resto da vida, porque eu descobri o fundo. Então, assim, faz um DCA, compra um pouco em 16, compra um pouco em 14, um pouco em 12, um pouco em 9, entendeu? Faz aquele DCA por tempo também, já que a gente espera um halving para 2024 ali por meio de abril, faz um DCA até meio de abril, entendeu? Vai comprando de pouquinho em pouquinho até lá, porque, infelizmente, do jeito que está a economia, eu não consigo ver nenhuma melhora, pelo menos até meados do ano que vem. Talvez até o fim do ano que vem a gente ainda veja queda. Então, assim, o famoso pivô do Fed, né, que é quando o Fed muda a direção ali da sua política econômica, né, pode demorar um ano ainda para chegar. E mesmo que chegue, historicamente, os pivôs de Fed geram umas quedas logo depois. Então, eu espero pelo menos uma pernada a mais do Bitcoin. Se ela vai levar a gente para 14, para 12 ou para 9, aí só o tempo vai dizer. Infelizmente, eu não tenho essa resposta. Mas que o Bitcoin parece fraco nesse momento, parece. Fernando, você está pessimista assim também com o Bitcoin para esse ano? Eu estou pessimista, pelo menos para o primeiro semestre, tá? Tanto por análise técnica, que eu até gostaria de mostrar aqui o meu gráfico depois, que é a minha especialidade, quanto por questões fundamentalistas já mencionadas pelo Terra Nova e pela Helena. Uma coisa que a Helena comentou e que faz muito sentido quando a gente fala de análise técnica é o seguinte, ela disse que essa queda provavelmente ela já deveria acontecer, mas aconteceu de uma forma mais agressiva por conta dos cisnes negros que aconteceram no mercado. E de fato, quando a gente parte para análise técnica, provavelmente o Terra Nova vai concordar comigo, o preço já estava muito esticado há muito tempo, não só do Bitcoin, mas do mercado tradicional também. A gente já poderia ver no gráfico aí, para quem gosta já de um assunto um pouco mais avançado em relação à análise técnica, a gente já poderia ver claros sinais de distribuição de Wyckoff, que é um sinal muito claro de queda. No gráfico eles já estavam aparecendo. Por questões aí macroeconômicas, por cisnes negros que ocorreram no mercado esse ano, a queda foi um pouco mais forte do que poderia ter sido, né? Mas eu quero mostrar um pouco aqui no gráfico para vocês, um pouco da minha visão aqui para o primeiro semestre de 2023. Como o Terra Nova falou, é muito difícil a gente cravar um fundo, praticamente impossível. Mas até para a gente fugir um pouco aí do que os dois já apresentaram, eu quero mostrar um outro indicador que vai ser bem legal, tá? Vou só compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo aí? Tá, legal. Primeiro só falando em tempo, né? Vejo queda em 2023? Vejo. Aliás, vimos, não só eu, como visão institucional da BitGet no momento. Acreditamos que, principalmente por conta de um primeiro semestre onde devem haver aumentos expressivos de taxa de juros, a expectativa é que para o segundo semestre, de repente, ela se estabilize lá perto de 5,5%, 6%, mas por enquanto a gente ainda vai ter queda, é esperado que o mercado também entregue mais quedas. Tecnicamente falando, a gente vê uma clara formação aqui de pivô de baixa no Bitcoin, apesar da gente já ver
esse movimento um pouco mais cansado, o RSI e outros indicadores de sobreconta e sobrevenda já entregam isso para a gente, que a queda ela pode estar próxima do fim, já está dando sinais de divergência e de sobrevenda, mas claramente nós temos uma formação de pivô de baixa. E qual que é meu alvo? É o mesmo que eu utilizei para tentar encontrar o fundo de 2022. Quando eu vi essa formação aqui de cunha ascendente de baixa no Bitcoin, uma forma que eu utilizo para traçar alvo para essa operação é pegar a máxima dela, a mínima e espelhar lá para baixo. E como vocês podem ver, a gente chegou exatamente no fundo que foi feito lá em junho, em 16.644. Essa é a forma que eu utilizo para tentar encontrar o mais próximo possível do fundo de situações baixistas como essa, e é a que eu estou utilizando agora também. Quando a gente faz essa mesma projeção aqui, na última queda que nós tivemos, a gente chega em valores muito parecidos do que o Terra Nova encontrou com suporte e resistências. São alvos em 12.931 e um pouco mais para baixo em 10 mil dólares. Esses são meus alvos para queda ainda no primeiro semestre de 2023. Eu acredito que o Bitcoin pode chegar até lá. Primeiramente, ele vai testar aqui o suporte muito importante de 12.931, que já foi uma região de topo lá em junho de 2019, e depois, acredito, caso perca esse suporte, vai testar a região aqui de 10 mil dólares, que também foi uma região de topo, mas lá para janeiro, fevereiro de 2020, um pouco antes do Covid, tá? Então, esses são os meus alvos, concordo com tudo que eles falaram até aqui em relação ao fundamento, né, a parte macroeconômica. De fato, não estamos num cenário muito agradável para renda variável, mas uma coisa a ser observada é o seguinte, mesmo com toda essa situação macro mapeada para piorar, geralmente, quando falamos em mercado de renda variável, ele costuma fazer fundo antes do pior momento do cenário macro. É comum a gente ver isso. A gente vê o mercado de renda variável já começar a precificar uma reversão antes do pior momento. Eu acredito que não vai ser diferente. 2023 vai ser um ano onde a inflação norte-americana, a inflação do dólar vai cair? Provavelmente não, talvez um pouco, mas não muito, muito longe dos 2% do que Jerome Powell deseja. Mas pode ser um ano da gente já fazer fundo no mercado de renda variável, mesmo a gente pensando nessa inflação baixa lá para 2024 ou 2025. Ainda mais que, historicamente, nós sabemos que o Bitcoin ele costuma ter um movimento mais altista próximo do halving, que vai ser em 2024, como comentado pela Terra Nova também. Então, por conta de todos esses fatores e da análise técnica, eu acredito que no primeiro semestre a gente vai ter essa queda aí para essa região de primeiro 12.931 e segundo 10.032 dólares, para ser bem específico, vamos tentar chegar o mais próximo disso, mas essa é a minha visão no momento. E segundo semestre, eu já acredito que a gente pode pensar em reversão, sim. Bom, legal. Acho que a gente dedicou bastante tempo para o Bitcoin, que é realmente, né, a principal. Quem não está disposto a assumir tanto risco assim e ainda quer cripto, acaba indo para o Bitcoin, então acho que merece um pouquinho mais de tempo. Mas agora acho que a gente pode correr um pouco mais para falar das outras e entrando em acordo aqui, pelo que eu entendi, resumindo aqui, a ideia de todo mundo é que 2023 vai ser um ano desafiador, mas possivelmente a gente vai ter boas oportunidades de acumulação para o longo prazo, né? Acho que esse que pode ser um resumo aí do que a gente discutiu nesses primeiros minutos de programa. Mas agora eu queria passar para o Ethereum, né? O Ethereum teve um grande evento em setembro de 2022, com a atualização do Merge, que é considerado aí o maior evento de cripto desde que o Bitcoin surgiu. Primeira vez que uma cripto muda seu sistema de consenso e tudo mais. Tem uma série de atualizações para acontecer, a gente já falou muito isso aqui no programa, né? Então, tem uma série de mudanças para acontecer ainda na rede, ainda não está barata, ainda não está rápida como todo mundo quer, mas muita gente espera que alguma coisa disso saia em 2023. Na opinião de vocês, o Ethereum é uma compra ainda recomendada para esse ano que vem agora? Quem quer começar dessa vez? Eu posso começar, não tem Vamos lá, problema então, nenhum, seguir pela ordem. Eu acho que o Ethereum agora no mercado, o Ether, né, que é o token, eu acho que é a compra mais óbvia do criptomercado inteiro, tá? Por dois motivos. O Demerge ele foi muito anunciado, né, pela mídia esse ano, e ele, de fato, ele teve sua importância e não foi pequena, né, como você bem mencionou. E ele ocasionou um triplo halving dentro do Ethereum, né? Isso, somado com a política de queima de tokens, que veio lá de 2021, com o EIP 1559,
fez com que o Ethereum finalizasse o ano de 2022 como um criptoativo deflacionário. A gente tem menos ETHs em circulação hoje do que a gente tinha no começo do ano. E isso, em termos de expectativa de valorização, é muito grande. Tem esse primeiro ponto. Segundo ponto, aí do lado fundamentalista da coisa, é muito comum nesses momentos de ciclo bear, né, do mercado de cripto, que a gente volte os olhos para as iniciativas que estão sendo desenvolvidas, e tem muita coisa sendo desenvolvida no topo do Ethereum, tá? Seja porque as Ethereum Killers, na minha opinião, não pegaram, acho que nenhuma de fato pegou, assim, a ponto de concorrer diretamente com o Ethereum, né? Eu acho que Solana, talvez, que fosse a mais proeminente de todas, ela está sofrendo muito porque ela foi muito bancada pela FTX e pela Alameda Research, que ficaram com muito estoque de Solana, e agora, final de 2022, despejaram isso no mercado, né? A gente viu quedas super drásticas de Solana aí. Teve o problema também em Solana da rede caiu pelo menos umas 5 vezes durante o ano de 2022, o que está longe de ser desejável. Então, eu acho que assim, o Cardano é uma iniciativa que tem um pipeline gigantesco de desenvolvimento, não tem comunidade, enfim, não faz jus. A rede da Binance Smart Chain é extremamente centralizada, tem 21 nodes, ou seja, não tem concorrente para o Ethereum. Né? Então, eu acho que o ano de 2022 ele foi muito importante para consolidar o Ethereum como uma go-to solution. Tipo, ela é a solução de desenvolvimento de contratos inteligentes. E tudo que a gente está vendo, pelo menos tudo que eu estou vendo ser desenvolvido minimamente relevante no ecossistema de cripto, está sendo construído no topo do Ethereum. É óbvio, tem muito mais novidades para sair pela frente, em questão de segurança, de escalabilidade, de redução de taxa e tudo mais. Mas agora daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? A gente tem as soluções de segunda camada para ajudarem aí na questão da escalabilidade das taxas. Então, eu acredito, assim, do ponto de vista fundamentalista, o Ethereum, ele é uma escolha óbvia para o mercado. Tem mais algumas coisinhas que eu gostaria de mencionar. Eu sei que vocês já vão falar em gráfico, então, na hora que vocês entrarem no gráfico, eu acho que vale a pena ver que o primeiro fundo que foi feito do Ethereum foi ali na casa dos 800 e poucos dólares, né, agora durante o ano de 2022, e o segundo fundo que foi feito foi na casa dos 1.000 e poucos dólares, foi um fundo mais alto que o fundo anterior, o que é um bom indicativo versus o gráfico do Bitcoin, que a gente está vendo fundos mais baixos, ou iguais ou mais baixos serem apurados, né? Então, tem esse ponto do ponto de vista de análise gráfica, que eu acho que o pessoal aí vai conseguir compartilhar com a gente de uma maneira muito melhor. E eu acho que tem um outro ponto, que é um ponto fundamental e que precisa ser trazido aqui, que é o seguinte: o ciclo de halving do Bitcoin, que marcam tendências de alta, que marcam tendências de baixa, que estão seguidos aí, repetidos, desde que ele começou a ser negociado lá em meados de 2010, 2011, né? Eles afetam hoje o criptomercado porque o Bitcoin ele tem 42% de market cap. Só que a tendência ao longo do tempo, na minha opinião, é que a gente veja outras iniciativas tomarem um pouco esse espaço do Bitcoin e, por consequência, os ciclos de valorização e desvalorização dessas outras iniciativas passarem a não serem mais tão pautados assim pelos ciclos de halving do Bitcoin, que é o que faria mais sentido se a gente for pensar objetivamente, né? Então, eu acho que o Ethereum, o Ether, né, que é o token do Ethereum, ele é uma das apostas mais óbvias do criptomercado, olhando para as grandes iniciativas aí. Fernando, você acha o Ethereum também uma escolha óbvia? O Fernando tá mudo. Perdão. Eu acho uma escolha óbvia, fundamentalmente falando. Quando a gente fala aí, provavelmente, tá? A minha visão agora é que o próximo setor de criptomoedas que vai bombar é o Web3. E como a Helena comentou, a maioria desses projetos estão sendo construídos dentro da rede Ethereum. Então isso acaba agregando muito valor para a moeda. E mudando um pouco para análise técnica agora, apesar de eu entender que de fato o Ethereum é uma das compras mais óbvias, ainda tem um ponto importante a se levar em consideração. Vou compartilhar aqui meu gráfico novamente com vocês.
compartilhando aí. Algo muito bem notado pela Helena é que a Ethereum fez um fundo mais alto que o anterior, de fato. Porém, tecnicamente falando, isso pouco importa até que se faça um topo mais alto que o anterior também. Aí, de fato, nós temos o sinal de reversão. Caso contrário, nós temos somente um movimento aqui de triângulo simétrico, que, estatisticamente falando, tem mais probabilidade de queda. Então, assim como a gente comentou com o Bitcoin, eu acredito que no curto prazo, a Ethereum ela pode entregar mais quedas, chegando aqui até a região próxima aí de $740, para depois reverter. A não ser que venha fazer um topo mais alto que o anterior, e aí a gente tem um sinal claro de reversão, uma compra muito mais garantida, digamos assim. Não é nada garantido no mercado, mas fica estatisticamente falando mais interessante. Mas fundamentalmente falando, concordo plenamente. A Ethereum, ela é e será uma das pioneiras da Web3, não tenho dúvidas quanto a isso. As Ethereum Killer, de momento até agora, não mostraram muita força. A Solana, como muito bem comentado pela Helena, perdeu força principalmente por conta do FTX e por conta dela mesma e das diversas vezes que ela travou e deixou os usuários na mão em 2022. Outras moedas que tentaram desempenhar esse papel, como por exemplo a Avalanche, que em 2022 teve um uso muito maior do que nos outros anos, ainda não se mostrou uma Ethereum Killer. Então, quando a gente fala em Web3, principalmente para o curto prazo, a maioria dos projetos bem-sucedidos com certeza serão construídos na Web3 e na RDT. Terra Nova, agora pelo que eu entendo, você tem algumas Ethereum Killers aí no seu portfólio, não tem pelo menos uma ou duas? Eu estou enganado? Assim, para mim é um pouco... eu não uso muito a terminologia Ethereum Killer, porque eu acho que muitos desses projetos acabam migrando um pouco. Tipo, a gente não está querendo competir com a Ethereum, a gente está querendo entregar uma coisa diferente para uma outra utilidade. Né? A terminologia Ethereum Killer... ela abrangia moedas demais. Tem algumas que realmente queriam ser Ethereum Killers, né? Como a Helena comentou, a Solana aí foi uma competição interessante. Mas, cara, para mim, eu vou ser do contra. Acho que a Ethereum não é uma compra óbvia para mim. Faz parte do meu portfólio com o mesmo peso que o Bitcoin, mas eu acho que a BNB, acredite ou não, é uma compra melhor, porque historicamente ela é melhor do que o Bitcoin, que o Ethereum, em todos os ciclos. Esse ciclo, a BNB ela subiu em relação ao Ethereum, que já tinha subido mais em relação ao Bitcoin, né? A BNB subiu 50%. Ela foi uma das moedas com menor queda durante esse ciclo bear, porque é um projeto que tem utilidade. Então, assim, o Ethereum é útil, o Ethereum é deflacionário, o Ethereum tem a maior comunidade de desenvolvedores do mundo. É uma compra óbvia para o seu portfólio? Mas eu não diria agora, assim, pelo menos eu não me engano muito por essa subidinha, não. Acho que eu vou concordar com meu colega, que eu não me engano muito com essa subidinha, não, porque o Ethereum e todas as outras moedas estão diretamente ligadas ao Bitcoin, e se o Bitcoin está fraco, está todo mundo fraco. Né? Se o cenário macro está fraco, o Bitcoin, consequentemente, está mais fraco ainda. Então, até que a gente veja uma reversão no Bitcoin, eu não imagino que a gente vai ver uma reversão em todo o resto do mercado. Pode ser que a gente tenha uma out-season que comece antes, mas eu não contaria muito com isso para entrar em nenhuma moeda. Eu esperaria o Bitcoin reverter. Após a reversão do Bitcoin, aí sim eu entraria no Ethereum e na BNB e depois nas outras altcoins, quando a gente realmente começasse um ciclo de alta. Então, a compra mais óbvia para mim seria... eu poderia dizer a BNB, mas mesmo assim eu vou que a compra mais óbvia para o ano que vem vai ser o Bitcoin, por ser a que, depois da BNB e da Matic, é a que menos caiu. Né? E é a mais sólida, é a mais utilizada, não é altcoin, ninguém vai censurar, não tem centralização assim, em massa no Bitcoin. Então, assim, você consegue olhar para o Bitcoin como uma compra óbvia. Eu não olharia para nenhuma outra moeda, para ser bem sincero, como compra óbvia, antes da reversão do Bitcoin. Depois que ele reverter, aí vai. Aí é óbvio, você entra no Ethereum, porque o Ethereum vai subir mais do que o Bitcoin, você entra na BNB porque vai subir mais que os dois, você entra na Matic que vai subir mais do que todo mundo, você entra... Porque assim,
Bitcoin sobe um pouquinho, o Ethereum sobe bastante, as altcoins sobem absurdamente mais. Mas o inverso também é realidade. Então, assim, eu não me arriscaria muito em Ethereum até que o Bitcoin parasse e saísse da fase de acumulação, que, sei lá, meio do ano que vem, fim do ano que vem, fase de acumulação encerra e começa a subida para o halving. Eu vou mais nessa. Para mim, o Ethereum não é tão óbvio assim, porque existem moedas que estão melhores, mas fundamentalmente é claro que o Ethereum é aí, tipo, top 2 de moedas a comprar. Primeiro é o Bitcoin, a segunda é o Ethereum. Não tem jeito. Em fundamento é isso. Agora, Terra Nova, já que você mencionou aí na Matic, ou Matic, pronuncie como quiser, né, que é o token da rede Polygon, que é a segunda camada do Ethereum, também é uma que eu entendo que tem aí o consenso de todo mundo, que é uma das apostas para o ano que vem. Já que você já começou, Terra Nova, quer comentar por que você acha que a Polygon Matic é uma aposta recomendável para esse ano que está começando? Claro, sem problema. Bem, eu tenho um certo nível de contato com o pessoal da Polygon, sou investidor do projeto desde que lançou, basicamente. Um pouquinho antes eu já tinha comprado uns tokens, mas meu maior investimento em Polygon veio através do próprio time vendendo OTC para mim lá atrás. Então isso me aproximou deles. Eu sei que tem muita coisa para vir no ano que vem, principalmente relacionado a DAOs, o que me anima muito. É um projeto que tem uma comunidade grande, a tecnologia deles, infelizmente, não é das melhores. Tem tecnologia melhor de Layer 2 por aí, tanto da Metis quanto a Arbitrum, eu considero absurdamente melhores do que a Polygon, mas isso não significa que eles não podem melhorar. Todos os projetos de cripto estão melhorando com o tempo. Né? Quanto mais tempo você dá para o projeto, mais ele pivota uma coisa aqui, mais ele mexe numa coisinha ali, melhora a tecnologia. Porque, assim, para quem já tentou usar, pelo menos em 2021 e início de 2020, a rede Polygon, você se entristeceu junto comigo, porque travava toda hora, não tinha problema de indexação e tal. Mas, assim, hoje eu vejo como uma das moedas mais fortes de Layer 2, que está dentro da minha tese. A minha tese é, ano que vem, a gente vai ver... aliás, ano que vem não, perdão. O próximo ciclo, seja se ele comece no fim do ano que vem ou no ano seguinte, a gente vai ver muitos projetos de Layer 2 ganhando espaço, justamente pelo crescimento do Ethereum, né? E num bull run, as taxas da Ethereum vão lá para cima, então você precisa das segundas camadas. Você vai ter o crescimento das DAOs, né, que cada vez mais estão tomando conta, principalmente no cenário regulatório, né, a DAO ela pode te dar algumas vantagens e a regulação vai vir forte, como nunca veio no ano que vem. A gente vai realmente ver projetos sumindo no mercado por conta disso e outros sobrevivendo. E acredito que a Magic é um desses. Né? A Polygon deve sobreviver, sem contar que a Polygon também foi um dos projetos com menor queda se comparado aos outros projetos de cripto, as outras altcoins. A Polygon teve uma queda bem singela nesse ano, menor do que o Bitcoin, se eu não me engano. Então, eu acredito que essa força demonstrada agora, né, demonstra que ela não só tem muito potencial, como tem uma comunidade disposta a acreditar no projeto e não vender tanto assim o token. Então, acho que, dado essa evolução fundamentalista do projeto, a comunidade que ela tem e o resultado técnico que ela teve nos gráficos esse ano, eu não tenho por que dizer que é um projeto que você não deveria ter no seu portfólio. É um dos que você deveria ter, com toda certeza. Pelo menos eu tenho, né? Eu não posso dizer que você tem que ter, mas assim, estou dizendo, é a vida. Helena, eu já ouvi essa reclamação de que a Polygon trava, de que não tem a melhor usabilidade aí de algumas pessoas. Mas, por outro lado, parece que eles têm um time de desenvolvimento de negócio muito bom, né? Anunciam coisas assim avançadas em termos de tecnologia, tem a questão do ZK Proof também. Como é que você avalia a Polygon? O que anima você na hora que você olha para o projeto da Polygon Matic? Cara, eu acho que são duas coisas fundamentais, né? Do ponto de vista de tecnologia, especificamente, tinha uma grande crítica à Polygon, principalmente, se eu não me engano, foi em setembro desse ano que eles anunciaram o ZK Rollup, a implementação, mas antes falavam que não era uma solução de Layer 2, que era uma sidechain, né?
E a partir do momento que eles introduziram, de fato, o ZK Rollup, etc., eles passam a ser uma solução de Layer 2 mesmo, ou seja, traduzindo para leigos, tá? Em vez de ser uma rede que caminha apartado e sem nenhuma conexão direta com Ethereum, etc., eles passam a ser uma solução mesmo de segunda camada para atrair escalabilidade e taxas baixas para dentro do projeto. Pois bem, eu gosto de dar o exemplo na prática, tá? Sobre Polygon, porque eu acho que não tem coisa melhor do que isso, né? No fim do dia, o que a gente está investindo? A gente está investindo em tecnologia, né? Quando a gente investe em alguns tipos de token, e essa tecnologia ela tende a valer mais ou valer menos de acordo com a adoção, certo? Então, se a gente está falando de um negócio super hypado, etc., que ninguém usa, por exemplo, Cardano, essa é a minha grande crítica de Cardano. Ninguém usa Cardano, não tem projeto em cima de Cardano, né? Versus Polygon. Polygon é o seguinte, na Codo, quando a gente foi decidir qual ia ser a blockchain onde a gente ia fazer a emissão dos tokens, né? Como é que a gente ia fazer a emissão dos tokens, qual ia ser a rede que a gente ia utilizar e o porquê, a gente passou por um processo de decision making bem interessante, que eu acredito que todos os projetos que estão lançando soluções em Web3 devam ter passado ou vão passar lá pela frente, que é basicamente medir, fala, poxa, a gente quer lançar um token que vai custar $140, tá? Quanto que tá a taxa do Ethereum para processar? Agora que a gente está na baixa, para processar uma transação do Ethereum, a última vez eu paguei acho que $3. Falei, bom, $3 em cima de $140, eu acho que é bem substancial para a gente lançar direto em Ethereum. Descartamos Ethereum, fomos olhar outras soluções. Solana, rede trava, está com vários problemas, precisa de uma carteira específica que não é EVM, que é a Phantom e tudo mais, então não vamos para Solana. Celo é um protocolo legal para caramba, mobile, etc., só que super pouco difundido, não vamos para Celo. Rede Binance Smart Chain, extremamente centralizada. A gente olhou, falou, acho que não é uma boa. Para onde que a gente foi? Para Polygon. Era a solução mais óbvia para a gente emitir um token, né? E eu acho que se você para pensar que, assim, esse processo de decision making nosso é o mesmo que grande maioria dos projetos de Web3 está fazendo ou vai fazer no futuro, você olha para o que Polygon está entregando, já está entregando, apesar desses problemas que ele passou no passado, apesar das críticas que a gente já teve, eu acho que assim, ela também é uma escolha óbvia, porque ela tende a se sustentar ao longo do tempo. Então, assim, a gente sabe que vem atualizações no Ethereum, né? De modo a aumentar ali a quantidade de transações processadas, reduzir taxa e tudo mais, mas eu duvido muito, muito, muito que Ethereum vá correr sozinho, porque eu acho que você sempre vai ter transações muito menores e que exigem um custo de transação baixíssimo que o Ethereum dificilmente vai conseguir entregar, né? Interessante. Fernando, você concorda com isso? E além disso, puxando para a parte de análise gráfica, o Terra Nova mencionou aí que a Matic não caiu tanto quanto outros que a gente viu aí, que já está com quedas de 95% nesse ano agora. É o que você vê também nos gráficos? É o que eu vejo também. Mas antes, só voltando um pouco para a parte fundamentalista, Terra Nova comentou que ele acha que não deve... A gente tem que ter Matic na carteira. Não sei Matic, mas eu acho que é imprescindível para o investidor de criptomoedas ter um projeto de Layer 2 na carteira. Por quê? Porque se a gente concordou que a Ethereum, de fato, vai ser a principal DeFi que vai trabalhar para o Web3, e ela é extremamente pouco escalável, como a Helena mencionou, um projeto de Layer 2 é imprescindível ter na sua carteira. A Matic também é minha favorita, apesar dos problemas que ela já teve. Eu utilizei bastante a rede da Matic mais para o final do ano e ela já estava funcionando perfeitamente, gostei de ver isso. Mas para mim um ponto muito importante da Matic, e que no mercado cripto é um ponto extremamente relevante, é que ela foi a pioneira. Outros processos Layer 2 estão chegando agora, mas enquanto eles estavam em desenvolvimento, a Matic já estava funcionando lá no começo do ano, lá em final de 2020. E isso acabou trazendo bastante adesão. Hoje, muitas pessoas pensam primeiro na Polygon para depois pensar em outras. E que, para mim, esse foi o motivo, por exemplo, que a Cardano, abre aspas, morreu. A gente não sabe se de fato ela morreu, mas ela foi
teve pouca adesão por conta disso. Ela passou muito tempo se projetando para tentar lançar um negócio redondinho, enquanto a Ethereum, mesmo com seus problemas, que a Ethereum tinha muito, até hoje tem, já estava lá trabalhando, já estava lançando, foi a pioneira, ganhou todo o mercado. E para mim foi o que a Polygon fez. E funciona muito bem no mercado cripto. É o que funciona. Então, se eu vou investir em um projeto Layer 2, hoje minha primeira opção é Matite. Vai ser daqui 6 meses, daqui 1 ano? Não sei, muita coisa pode acontecer. Mas que você precisa ter um ativo de Layer 2 na sua carteira, para mim, isso é unanimidade. E falando um pouco de análise técnica, a Nova comentou que a Matite foi um dos ativos que menos caiu, de fato foi, apesar de a gente estar falando de uma queda, mesmo assim, de mais de 70%, mas a Matite ela chegou a cair 90%, quase 90%, no primeiro semestre de 2021. Depois ela recuperou. Isso é um ponto importante. Vou até mostrar aqui agora no gráfico um pouco. Compartilhar a tela aqui novamente. A Matite ela fez um movimento que poucas moedas tentaram fazer, apesar dela falhar, que foi um movimento de pivô de reversão, que é o que eu disse para a Ana, que eu esperava ver na Ethereum, que é quando ela, apesar de, além de fazer um topo mais baixo que o anterior, ela vai fazer, um fundo mais baixo que o anterior, ela vai fazer um topo mais alto que o anterior. Mas aí a gente teve aqui uma formação clássica de bull trap que derrubou o preço da Matite novamente e que deve derrubar ainda mais. Mas só dela tentar fazer esse movimento já é um bom sinal. Já mostra que a pressão compradora chegou primeiro nela e não em outras moedas. Então eu acredito que numa possível reversão, que obviamente vai acontecer primeiro no Bitcoin, a Matite é um dos projetos que pode se destacar no curto prazo pós a reversão. Entendeu? Então acho que é um projeto interessantíssimo para ficar de olho sim, tanto fundamentalmente falando, quanto tecnicamente falando. Interessante, todo mundo gostando muito de Matic. Quero ver se isso vai se confirmar no momento que esse fundo chegar e essas coisas se reverterem. Bom, agora que a gente falou aí um pouco de Layer 2, Terra Nova, inclusive, depois acho que você também tem na sua carteira Optimism, né, que é uma outra Layer 2 também, pelo que eu sei. Então, também imagino que a tese é a mesma, né, sobre a capacidade aí de navegar junto com o Ethereum no ano que vem. Mas eu queria passar para uma próxima criptomoeda que também eu sei que está no portfólio de todo mundo e que ela é assim diferente de todas as outras, porque ela não é uma blockchain que roda contratos inteligentes para outras pessoas e tal, e joga sozinho nesse campo de oráculos, né, de trazer informações de fora da blockchain para dentro de projetos de blockchain, que é a Chainlink, né? A Chainlink, inclusive, que lançou recentemente, liberou contratos inteligentes, então tem staking também, começou centralizada, se descentralizou, então as pessoas já podem comprar link para fazer staking, tem uma renda passiva em cima disso e tal. E é um projeto muito diferente de todos esses que a gente falou aqui. E aí eu queria perguntar para vocês exatamente por que vocês acham que Chainlink está no bolo dessas criptomoedas que merecem atenção no ano que vem. Fernando, quer começar dessa vez? Posso começar assim. Estou só abrindo aqui o gráfico da Chainlink. Tá, vamos lá. Primeiro, como você comentou, a Chainlink ela é o que a gente chama de oráculo aí de blockchains. Ela tenta trazer informações do mundo externo para o mundo das blockchains. Isso é algo muito importante, que quando a gente fala da difusão da blockchain para o mercado real, é importante ter esse tipo de tecnologia. E esse tipo de tecnologia está ligado a uma outra moeda que eu quero comentar daqui a pouco também. Mas a Chainlink ela também é pioneira nesse aspecto. A gente teve outras moedas que estão tentando fazer esse tipo de informação, mas a Chainlink, novamente, aspecto que comentei já sobre Matite, é pioneira nisso. Isso é um ponto muito importante. Em relação à análise técnica, a Chainlink, apesar de ter caído bastante, vou compartilhar minha tela aqui novamente. Apesar dela ter caído bastante, muito mais do que as outras moedas que a gente já comentou hoje, agora ela está com uma queda aí de 90%, também está fazendo uma formação de possível fundo. Eu acredito que é uma moeda que ela não vai sofrer tanto mais assim. É quando eu gosto muito de ver essa formação em fundo aqui. Quando o preço ele vai se encaixotando numa região de fundo e a gente vê o RSI ou algum outro indicador de sobrevenda fazendo fundos cada vez mais altos. Isso aqui, para mim, é um sinal interessante de que o fundo dela pode estar muito próximo. Tá? Então, eu acredito que a Chainlink, mesmo com, se a gente for falar numa queda mais agressiva aí de Bitcoin, de Ethereum, é uma moeda que talvez ela não caia tanto mais assim, igual outras podem cair. Tá? Então, é uma moeda que me agrada tecnicamente falando.
acredito que primeiro semestre de 2023 é uma ótima oportunidade para se acumular Chainlink, e fundamentalmente falando também. Terranova, você sempre fala aí de criptos de dados, né? Que Chainlink está no meio desse bolo, que eu imagino que não esteja sozinha também, né? Conta pra gente como é que você avalia esse tipo de projeto. Claro, cara, a Chainlink, a partir de agora, assim, oráculos, tá? Em geral. Dados são muito importantes, dados on-chain, dados off-chain. Oráculos em geral, não só Chainlink, como um próximo oráculo que vem aí para competir com a Chainlink, chamado PIF, né? Só que eu não sei como é que eles vão fazer, porque eles estavam construindo a rede Solana. Eu conheci eles lá na Solana Breakpoint, então depois da semana do caos lá da FTX, eu não sei como é que ficou. Mas hoje a Chainlink, ela realmente anda sozinha. A PIF, que seria a concorrente, eu não sei o que vai fazer. A partir do próximo... Aliás, esse ano já se demonstra importante, mas a partir do próximo ano ainda mais, porque desde tudo que aconteceu com a FTX, projetos de dados on-chain vão se tornar ainda mais importantes, e oráculos principalmente, porque eles vão trazer as informações que serão utilizadas nas corretoras descentralizadas, principalmente as corretoras centralizadas de futuros. A GMX, recente, uma moeda recente, mas que teve um crescimento extremamente impulsionado pela a quebra da FTX, utiliza dados da Chainlink, a Mux Network, que é tipo um agregador de corretoras descentralizadas, né, que funciona na rede Arbitrum, também puxa dados de lá. Então, assim, esses dados que hoje em dia são providos pela Chainlink são utilizados por todo mundo. A Chainlink, você vai procurar lá quem fez parceria com a Chainlink, irmão, todo mundo, porque na real basicamente eles estão utilizando o projeto, é um projeto que tem muito uso. Né? A moeda sofreu, e justamente porque sofreu, ela está interessante. Uma moeda que é utilizada amplamente, né? Ela tem seu product market fit, né? Ela encaixa no mercado de forma perfeita, ela domina o mercado e tem cada vez mais usuário, e ela caiu 90%, cara, isso sei lá, para mim é uma compra fácil, entendeu? Para mim é uma compra fácil. Eu gosto de dizer que o portfólio que eu estou montando é um portfólio de DCA, é um portfólio de acumulação lenta, né? Justamente pelo que o mercado vai trazer no ano que vem, né? A gente vai ter acumulação, vai ter queda, vai ter, sei lá, movimentos estranhos que vão acontecer, pumps malucos, dumps malucos, mas no final, se você fizer o DCA, você vai estar lá naquele preço médio aqui na zona dos 90% de queda. Então, assim, comece a acumular uma moeda como essa, que tem fundamento, tem mercado e está sendo amplamente utilizada, sabe? Dados são projetos de dados são o que eu acredito que serão parte das próximas narrativas de mercado, né? Layer 1, projetos de Layer 2, projetos de dados, né? E aí a gente inclui oráculos, integrações de API, projetos de dados on-chain, off-chain, tipo, que vão competir, por exemplo, com The Graph, né? Então, acredito que dentro dessa região, Chainlink ali é uma das mais fortes moedas do setor, e que não tem por que imaginar que ela realmente vai ficar ali caindo para sempre. 90% de queda é mais do que o suficiente, se você considerar que todo ciclo, o Bitcoin ultrapassa o all-time high anterior, e as altcoins que têm fundamento ultrapassam o all-time high anterior, você só pode esperar que a Chainlink pelo menos suba 10 vezes o valor dela hoje, sabe? Para mim não é nada mal. Eu acredito ali que é provavelmente uma das apostas mais seguras, considerando a necessidade agora que o mercado tem de dados. Helena, quando você olha para a Chainlink, além disso tudo que a gente já falou aqui, o que chama mais atenção e por que o investidor deve ficar de olho nesse projeto nesse ano que está começando? Bom, Chainlink, eu ouso dizer que eu fui a primeira pessoa do Brasil e uma das primeiras do mundo que recomendou Chainlink como investimento em dezembro de 2017, quando ela valia 25 centavos. E só dava para comprar na Ether Delta. Olha isso.
Pois é, quem passou pela EtherDelta sabe o que é uma DEX ruim, né? E como a gente está falando de como uma Uniswap é uma maravilha do mercado. Mas, voltando ao assunto, é o seguinte, para mim a tese de Chainlink ela é tão óbvia, que eu recomendei ela lá atrás, como investimento, em 2017, num relatório que eu comandava numa outra casa, não na Monet. E teve gente que investiu, sei lá, $50 mil e ficou trilhardário, porque ela chegou a valer $54 ali na máxima dela durante 2021, né? Teve gente que se aposentou, que conseguiu se aposentar durante a pandemia, enfim, tem casos maravilhosos de pessoas que seguiram essa recomendação de Chainlink e ganharam muita, muita grana. Agora, por conta de ter entrado muito cedo, também tem uma conexão muito grande com o que a gente chama de Link Marines, né? E também tudo que está para sair no projeto antes de ser divulgado e tudo mais. Então, antes deles divulgarem o white paper do Chainlink 2.0, eu já tinha algumas informações, e depois que eles divulgaram o white paper de umas 130, 160 páginas, por aí, onde eles se colocam assim, como óbvio, uma solução óbvia de oráculos, e os oráculos são basicamente repositórios, né, no caso deles, descentralizados e com reputação, onde você vai buscar dados externos de blockchains para conseguir construir contratos inteligentes, e isso dentro de uma infraestrutura de contratos inteligentes é algo óbvio, mas eles estão começando a trabalhar muito com interoperabilidade entre blockchains, e isso é muito importante, é um ponto, é uma das teses que a gente ainda não tinha comentado aqui hoje, e que ela é muito importante, porque todas essas bridges, né, e casos de interoperabilidade que a gente já viu sendo construídas no mercado até hoje, deram muito errado em muitos casos, né? E a Chainlink, ela tá approaching esse problema também, né? Então, eu acho que, assim, do ponto de vista fundamentalista, ela é uma escolha óbvia, porque ela resolve muitos problemas que ninguém mais está resolvendo de uma maneira fantástica. Eu acho que tem um ponto de Chainlink específico que vale trazer aqui, que é o seguinte, diferente de outras coisas que a gente comentou até agora, Chainlink não tem uma blockchain, não é um projeto de blockchain, é um projeto de oráculos, né? Por conta disso, o token de Chainlink, ele é um ERC20, ele é emitido na rede do Ethereum. E esse token do Chainlink, apesar de você poder fazer staking, apesar de você poder fazer uma série de coisas, ele é um token utilitário, ou seja, um utility token que você utiliza para poder consumir os serviços de Chainlink. Ok. Por que eu estou falando isso? Existe um negócio chamado economia de escala. Significa o quê? Que se você comprar, por exemplo, uma licença de Microsoft Office 365 sozinho, você vai pagar R$300 por ano. Mas se você comprar 1.000 licenças de Office 365, você não vai pagar R$300 em cada licença. Você vai pagar muito, muito, muito menos. Você vai pagar uns R$30 em cada licença, por exemplo, né? E se você parar para trazer isso para a realidade dos tokens utilidade, ou utilitários, ou utility tokens, como quiser chamar, você vai chegar à conclusão que a grande maioria dos utility tokens, eles deveriam ter uma curva de preço lá para baixo. Eles não deveriam se valorizar ao longo do tempo, pelo fundamento do que eles representam. Agora, no caso de Chainlink especificamente, ele é o único utility token que eu acho que tem potencial de valorização, exatamente porque ele é a solução necessária para o mercado inteiro. O último estudo que eu vi estimava que algo em torno de 65% a 70% de todas as soluções de DeFi utilizam Chainlink como infraestrutura. E, basicamente, você ainda está comprando uma licença de uso quando você compra um link, né, que é o token de Chainlink. Mas é como se você estivesse comprando uma licença de AutoCAD, que é um software que a licença, sei lá, 40 mil por ano, por $1. Ou, sei lá, tá $5 e alguma coisa agora, né? E isso é incrivelmente interessante de ver. Dados de mercado também, que eu acho que são bem fundamentais. Durante o último bear cycle lá de 2018, no ano inteiro de 2018, todas as criptos se desvalorizaram, exceto uma, foi Chainlink.
E agora, se você olha Chainlink, eu gosto de analisar altcoins no par Bitcoin, porque eu acho que se você analisa no par dólar, você tem a perda do custo de oportunidade, né? Então, quando você analisa no par Bitcoin, você inclui o custo de oportunidade de ficar no Bitcoin versus ficar em outras altcoins. Na hora que você olha Chainlink no par Bitcoin, você percebe o quanto esticou, acho que até maio de 21, se eu não estou enganada. Ele deu uma retração violenta em relação ao Bitcoin. Se os grafistas melhores que eu quiserem ver, fiquem super à vontade. E agora ela começou a subir, fez um ombro, cabeça, ombro invertidinho ali, que está me dando um sinal de que ela vai começar a subir. Então, eu acho que, assim, diferente de tudo que a gente está vendo no mercado, de tudo que ainda pode cair, não pode cair, etc., eu acho que Chainlink é uma das poucas que, assim, ela conseguiu, em 2018, fugir da grande tendência de mercado, né, que abalou todas as iniciativas do mercado, exceto ela, e eu acredito que daqui para frente a gente pode ver movimentos similares nela também. Bem interessante, Helena, bem interessante. Agora, infelizmente, a gente está com o nosso tempo já quase no final, e aí, na verdade, eu queria propor uma última troca de ideias aqui desse programa, que é 30 segundos para cada um, para explicar por que todo mundo aqui acha que ainda vai existir o mercado cripto em 2023. Eu explico isso porque o nosso programa inteiro está baseado na tese de que essas criptos vão continuar existindo. E tem muita gente assistindo a gente que duvida disso, levando em conta tudo que aconteceu em 2022, duvida do próprio Bitcoin e muito, muito mais ainda das altcoins, de várias dessas que a gente comentou aqui. E eu queria dar assim 30 segundinhos para cada um, só porque que vocês acreditam que o mercado cripto não vai para lugar nenhum tão cedo. Quem quer começar? Terra Nova, vai lá. Tá, vamos lá. 30 segundos é muito pouco, mas vou tentar. Bem, se você procurar na internet hoje, você vai encontrar inúmeros vídeos das pessoas zoando como a internet não seria alguma coisa. Eu lembro de uma entrevista no David Letterman, acredito que foi o Bill Gates, eu não lembro quem foi, tá? Mas assim, explicava, talvez seja o Bill Gates. Ele explicava a internet e o Letterman falava assim: pô, mas eu já tenho rádio, eu já tenho isso, eu não posso só usar o rádio, isso é meio inútil e tal. E ninguém entendia muito bem o conceito na época. A blockchain, apesar de ser uma tecnologia cara, muito cara, e que muitas vezes pode ser substituída por um Amazon Web Services da vida, ela tem sua utilidade e projetos que precisam da blockchain para existir trazem sua utilidade para o mundo. Então, pare e pense um pouco nesse tipo de projeto, nesse tipo de aplicação da tecnologia, e não nos scams e golpes que a gente vê por aí, sabe? Tipo, moedas inúteis, né? Tipo Cardano. Eu adoro brincar de zoar Cardano, mas o ponto você precisa da tecnologia para certas coisas hoje, ela está sendo adotada por empresas hoje, então não tem muito para onde você correr. A tecnologia está aí, ela vai ser utilizada e cabe a você entrar nela ou não. Eu nunca entrei no mercado de investimento em internet, eu era muito novo para isso, mas talvez eu tivesse perdido essa chance. Hoje a gente tem uma chance, que eu diria que é uma em cada geração, de participar de uma nova economia. E é por isso que eu acredito que não vai para lugar nenhum. Eu acho que a gente tem uma tecnologia magnífica que só traz utilidade para o mundo. Fernando, o que você acha? O que você diria para alguém que está duvidando de que cripto pode acabar em 2023? Eu vou ser muito mais breve, resumir isso numa frase só, mas antes eu quero complementar aqui algo que o Terra Nova disse. Eu não sei se ele estava falando dessa entrevista, mas o Daniel Krugman, Nobel de Economia, disse na época que a internet ia flopar. Então, nem sempre as pessoas acertam, né? Muito menos as pessoas com uma expertise tão grande assim. Em relação sobre a minha confiança no Bitcoin, ela se resume em um gráfico, que é o número de carteiras com uma quantidade mínima de Bitcoin, que ela veio crescendo de uma forma extremamente exponencial em 2022, mesmo com o preço do Bitcoin desabando. O número de adoção pelo Bitcoin só cresceu, mesmo com ele desabando. Isso é algo que ele com certeza vai se precificar lá na frente. As pessoas não desistiram do Bitcoin no bear market. Helena, você já está há tanto tempo
nesse mercado, que eu acho que você já passou por essas situações de bear market tantas vezes, já deve ter na ponta da língua. Mas o que você diz quando vem alguém dizendo que acha que cripto e Bitcoin vai acabar amanhã? Cara, eu tenho 10 anos de mercado, eu me sinto uma idosa. Toda vez que me perguntam isso, eu só olho e falo, eu continuo aqui, eu parei de advogar, e eu só faço cripto. Eu trabalho e eu vivo de cripto no meio de um bear market. Eu pago todas as minhas contas, eu tenho os meus investimentos, e eu estou tranquila. Você, do teu lado, deveria estar muito mais. Então, eu acho que, assim, o maior argumento para isso é, existem problemas no mundo que precisam ser resolvidos. Existem intermediários no mundo que hoje existem simplesmente por conta de uma questão de falta de confiança entre partes envolvidas em negócios, tá? E esses intermediários, eles tornam produtos mais caros, serviços mais caros, experiências do usuário muito menos intuitivas e por aí vai. Com tecnologias em blockchain, e aí eu vou falar genericamente, tá? Porque a gente pode estar falando de sistemas financeiros novos, como é o caso do Bitcoin, mas a gente pode estar falando de soluções de seguro também, né? E que você resolveria por contratos inteligentes. A partir do momento que você tem uma tecnologia que te permite criar soluções para acabar com esses intermediários, e é disso que a gente está falando no fim do dia, você tem um ganho social muito grande. É óbvio que quem está no mercado tradicional, e principalmente quem são esses intermediários hoje, eles não querem que o negócio mude, né? Estava vendo a questão do um negócio do Spotify que está na Netflix agora, a indústria da música toda, que não queria de jeito nenhum que o Spotify conseguisse sair, porque ninguém queria sair da cadeirinha de couro ali da gravadora e mudar o sistema de música para sempre para um streaming, mesmo que eles ganhassem com isso. Por quê? Porque estava tudo muito confortável. E, do ponto de vista da onde a gente está hoje, em cripto, é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem muitos intermediários que eles ganham só para estarem lá, para preencher um formuláriozinho e ganhar 10% de comissão em cima de qualquer coisa que exista. Blockchain veio para mudar isso. E se você não consegue entender o tamanho da revolução que isso pode causar em vários mercados, aí talvez você também não esteja pronto para investir nesse mercado, sabe? Mas a revolução ela é muito grande e ela mal começou. Então, assim, eu tenho uma certeza inata de que não só não acabou, como a gente mal começou. Bom, muito legal, Helena. Agradeço muito pelo seu depoimento para alguém que já está há tanto tempo nesse mercado. E eu acho que o Terra Nova tem um recadinho para passar aqui antes da gente terminar, não é isso? Tenho sim. Primeiro recado, como sempre, galera, tem o meu canal do Telegram para vocês seguirem minhas redes, @Fala Terra Nova. Mas aqui o canalzinho do Telegram, eu faço tudo ao vivo por lá. E também tem que deixar um disclaimer aqui, né, para a galera depois não correr atrás de mim. Alguns projetos que eu falei, a Magic, né, a Polygon, a Aave, que eu não cheguei a falar, mas a Magic, a Aave são projetos que eu investi na venda privada, fui investidor anjo deles. Então, o que eu falo aqui tem um certo viés, tá? Então, só deixando claro, não tomem tudo que eu digo como verdade absoluta, pesquisem vocês também, porque não dá para confiar só na minha opinião em cima disso. Valeu, é só isso. Legal, bom, recado dado. E, pessoal, eu queria agradecer muito pela presença de todo mundo aqui no primeiro programa Cripto Mais de 2023. Espero falar com todo mundo ao longo desse ano e vamos ver, afinal, qual vai ser o desempenho dessas criptos que a gente está recomendando aqui hoje. Vamos acompanhar ao longo do ano, que vai ter muita coisa para dizer. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu.